o máximo de aula, tá? Que depois pode ser utilizada para quem perder a aula assistir novamente. Gravando já. Então, pessoal, a disciplina nossa é Geologia Geral, tá? Eu botei a foto desse livro aí, porque é um clássico da geologia. É um dos livros, esse livro é da década de 70, 80, né? Um dos livros mais antigos utilizados na disciplina de geologia, né? Citado. É citado muito nas ementas das disciplinas de geologia, nos cursos de geografia Brasil afora. E aí eu trouxe a imagem, que é um livro que eu estudei com ele no ano de 2002, já tem quase 20 anos aí, e ainda hoje ele é uma boa leitura em geologia, né? Então, existem outros livros já de geologia geral, né? Eu expliquei um pouco a ementa da disciplina na aula passada e vou passar novamente para vocês que estão entrando agora o que nós vamos ver na disciplina de geologia, tá bom? Então, lembrar que essa disciplina de geologia, essa disciplina ela vai ser uma disciplina focalizada em geologia geral. A geologia ela tem a parte mais específica para as engenharias, a geologia ambiental, e essa daqui é a geologia teórica ou geologia geral, né? Que é mais introdução aos conhecimentos de geologia e como a geologia ajuda o profissional de geografia a entender os espaços que ele vai estudar, entendeu? Então, essa disciplina ela é uma introdução e uma base importantíssima para as outras disciplinas que fazem parte aí da geografia física, né? Costuma-se organizar a geografia em dois grandes campos, né? A geografia física e a geografia humana. Qual a diferença entre geografia física e geografia humana? Quem lembra? Acho que eu falei disso na aula passada. A geografia física, ela está mais relacionada aí ao estudo da natureza, né? Então, a geologia, a geomorfologia, a hidrogeografia, para estudar as águas, os corpos hídricos, a pedologia, que estuda os solos, tá entendendo? E a climatologia, biogeografia, né? Então, essas disciplinas ligadas à natureza, elas fazem parte do grupo da geografia física, que se costuma chamar de geografia física, tá entendendo? Então, a geologia, ela é fundamental para você entender o que é geografia física, tá entendendo? Da parte física da geografia, seja pedologia, seja climatologia, seja geomorfologia, tá entendendo? A, a geologia ela é uma disciplina muito importante para esses outros ramos da geografia. Tá? Então, essa disciplina trata mais dessa questão. Eu vou retornar um pouquinho para a ementa. Tá? Alguma pergunta? Algum comentário aí? Então, vamos lá.
Bom, para quem entrou hoje, eu vou fazer uma revisita aqui à disciplina, tá bom? Vocês podem usar o movimento de pinça e dar zoom aí no conteúdo, tá bom? Então, a disciplina de geologia geral, né? Vamos estudar os minerais e processos, né? Rochas e minerais, estudo das mudanças físicas, né? Seja as mudanças no clima, no mar e continentais, né? As mudanças morfológicas sofridas pela Terra através do tempo geológico, né? E a Terra, um planeta dinâmico, né? A teoria geociclinal clássica, que mostra as estruturas de formação dos relevos, né? Versus teoria das placas tectônicas, né? As noções de paleontologia, estratigrafia e interpretação de mapas, né? E geológicos mais simplificados, tá bom? Então, nós vamos fazer esses estudos aí na disciplina de geologia. Bom, então, uma introdução à geologia, que nós vamos ver aqui um pouco dos conceitos básicos, a geologia histórica ou a geologia geral, mineralogia, tá? Hipóteses sobre a origem da Terra, estruturas e características físicas do planeta Terra. Minerais, a gente vai estudar aí a identificação, né? A mineralogia de silicatos e não silicatos, né? Os principais minerais do planeta. A estrutura interna da Terra, né? Núcleo, crosta, evidências diretas e indiretas, né? Da composição das camadas da Terra. A teoria geociclinal clássica e a teoria de tectônica de placas, como já falei lá. E as rochas, né? Estudar os três grupos principais de rochas. As rochas metamórficas, existe um grupo de rochas chamado de metamórficas, as rochas ígneas ou rochas mães, que podem ser plutônicas ou vulcânicas, ou internas e externas, e as rochas sedimentares, esses três principais grupos de rochas, né? E um pouco de paleontologia, né? Vamos tentar ver também um pouco de paleontologia aí nessa disciplina. Então, esse é o que nós vamos ver nesse semestre em geologia geral. Vamos tentar, é muito conteúdo, tá? Mas nós vamos fazer um esforço para tentar ver todo esse conteúdo que é fundamental para a nossa formação enquanto futuros professores de geografia, estudar a realidade onde a gente vive, né? Os efeitos práticos dessa disciplina é você conhecer as rochas do lugar onde você mora, entendeu? Conhecer um pouco dos solos, tá? Interpretar mapas físicos, geológicos. Então, esse é um dos efeitos práticos dessa disciplina, tá? Fazer aulas de campo no entorno da escola, onde quer que seja. Toda aula de campo sempre requer um conhecimento de geologia, né? Se ela for uma aula de geografia, né? Ela requer sempre um conhecimento de geologia. Beleza? Então, esse é o conteúdo da disciplina, tá? Vai ser essa exposição teórica. Eu vou passar algumas atividades, né? Direcionadas, como tentar usar o Google Earth, né? Que é aquele Google Terra que a gente visualiza o planeta, né? E é isso, a avaliação vai ser de caráter contínuo, né? As participações, as atividades, os formulários que eu envio para vocês responderem e, e serve para como avaliação na disciplina. Beleza, então. Essa é eu já apresentei ontem, estou apresentando novamente aqui. Beleza? Vamos continuar. Bom,
Volto a apresentar aqui. Esse negócio não é tão prático quanto no Data Show. Agora acho que vocês... Isso. Tá aí agora. Bom, pessoal, então, a geologia, como a gente viu, ela pode ser distinguida, né? Podemos distingui-la em dois aspectos, né? Três, melhor dizendo, né? A geologia geral, a geologia ambiental e a geologia histórica, né? Então, nós vamos nos dedicar mais aí à geologia geral. Esse é o nosso foco hoje. Tá bom? Quando se fala em geologia, é importante a gente lembrar que há dois tempos que a gente se fala, né? A gente fala nesses dois tempos aí, o tempo geológico e o tempo histórico, né? Quando se fala em tempo geológico, a gente está falando aí no tempo de vida da natureza, né? Então, o tempo da natureza, ele é muito diferente do tempo do homem. Então, o tempo histórico, ele é relacionado ao tempo do homem, né? Aqui é outra escala do tempo geológico, e aqui outra. Existem várias formas de representar a escala do tempo geológico, né? E aqui o tempo histórico, né? Então, o tempo histórico, que é o tempo da espécie humana, ele é marcado aí pelo surgimento da escrita, né? Aí você tem o tempo marcado e escrito. Então, você tem aí o tempo histórico, né? Então, a história da humanidade divide-se em pré-história e história, né? E a história começa aí com o surgimento da escrita, né? E aí você tem aí como uma das principais bases o ano zero, né? Que divide aí em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasce, né? E aí o calendário cristão do mundo. Nós vivemos um calendário cristão de forma generalizada, ele é utilizado na economia. Então, o Japão conta lá para efeitos de transações financeiras, movimentação de mercados, de meios de transportes, realização de mais diversos tipos de comércio. Tudo é o tempo, esse calendário cristão, né? No nosso tempo histórico, é o calendário cristão. Mas vamos lembrar que existe, por exemplo, o calendário muçulmano, que é 622 anos mais jovem do que o nosso, né? E o calendário chinês, por exemplo, japonês, que são muito mais tempos, né, do que o nascimento de Cristo. Então, o calendário deles é muito mais antigo que o nosso. Agora, para efeito de mercado mundial, para regularização da economia, dos horários da rede mundial de computadores, para que eu possa me conectar aqui a horários, funcionamento das instituições financeiras, é utilizado, por exemplo, o tempo histórico, né, que é o do ser humano, mas é utilizado o calendário cristão, que tem como data o nascimento de Cristo aí, né? Curiosidade aí, isso é mais de história, mas tem a ver com a geografia. Bom, então esse é o tempo histórico, tá? Então, quando nós vamos falar... Eita, tem gente tentando entrar, é? Tá bom, ainda bem que você avisou. Vou olhar aqui. Então, quando... Vocês podem abrir o microfone e pedir aí se alguém tentar entrar, tá? Eu não vejo. Porque eu uso duas telas aqui, aí tem horas que eu não vejo a tela que aceita os participantes. Bom, então, voltando à questão, o tempo geológico, né? O tempo geológico é o tempo da natureza, tá entendendo? É o tempo da vida na Terra. Então, nós temos aí 15 bilhões de anos atrás,
que é quando acontece o Big Bang, né, a grande explosão do universo, e forma aí um conjunto de partículas que vai se aglomerar e formar o que nós conhecemos hoje como o planeta Terra, né? Então, esse planeta ele vai ter uma constituição muito diferente da que temos hoje, sem vida, né? Um período de vida chamado Azoico, né? Que esse período aqui antes do, do pré-cambriano, né? Que é as primeiras formas de vida que vão surgir ali, né? Então, esse período aí, antes que a Terra era sozinha, né? Não tinha vida constituída, não tinha mares, né? Eram apenas atividades vulcânicas, ela estava em processo de formação. Na escala do tempo geológica, esse período é chamado de azoica, ou sem vida, né? A terminação oica aí quer dizer vida, né? Então, a azoica é o período sem vida. E aí nós temos outro extremo, que é a música de Raulzito, né? Fala bem, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? É quando surgem aí os primatas mais desenvolvidos, né? Há 10 mil anos atrás. Professor, Pedro Manuel quer entrar na aula. Opa! E Cássia também. Pronto, eu estou esperando a solicitação, não estou vendo não. Fala para ele aqui, obrigado. Certo. Mandei. Eu vou continuar, porque eu tenho que ver a solicitação aqui, não estou visualizando. Bom, então nós temos aí, como eu estava falando, né? Esse período, esses dois extremos, né? Que é o período de sem vida na Terra e as primeiras manifestações de vida, né? Que é na era pré-cambriana aí, né? Ó, você pode fazer um movimento de pinça aí e olhar no celular, tá? Então você tem aí os primeiros as primeiras formas de vida, né? Os seres primitivos aí, seres humanos sem muita, seres humanos não, perdão. Humanos, olha aqui, humanos vai no final de tudo aqui, uns 10 mil anos, né? Antes que vai ter os primatas, né, e tal. Oi. Então, os primeiros seres vivos, né, de pouca complexidade, tá entendendo? Não tinha muita diversidade de vida, né? Então, essa daqui, nessa era pré-cambriana. Aí você tem aqui no Paleozoico inferior, né? Aí já é formação de mares, né? A Terra vai estar em muito movimento, movimentos tectônicos, formando aí as condições para chegar à vida, né? Formando as condições para a vida se desenvolver, tá? Opa, vamos lá. Bom, voltando aí, também aqui é outro exemplo, né? Existem várias formas de mostrar a escala do tempo geológico, né? Nessa linha reta aqui, semelhante ao período histórico da humanidade, né? E nessa coluna aqui, né? Chamada coluna ou escala do tempo geológico, né? Essas duas formas de chamar. Bom, é convenção na geologia as idades mais antigas estarem na parte mais baixa. E isso é importantíssimo vocês terem essa noção para o raciocínio da interpretação de ambientes antigos, tá? Vamos comparar a seguinte situação. Eu vou pegar aqui. Opa.
Calma aí. Certo. Vou pegar aqui esse livro, tá? Vou dividir ele em três partes. Três partes, tá? Então, veja só. Essa primeira parte eu vou colocar aqui, tá? Então, amanhã eu coloco essa outra parte aqui. Isso, acumulei. E depois, essa outra parte aqui. Então, tem primeira, segunda e terceira parte do livro colocadas em ordem. Qual é a parte mais antiga que foi colocada aqui? A primeira, né? Primeira. Primeira. Aí no segundo, Primeira. né? Aí no terceiro, a mais recente. Então, por cima fica mais recente. Isso é muito interessante para o raciocínio de interpretação de ambientes geológicos. Então, essas idades aqui, você olha aí na escala do tempo geológico, as idades antigas, elas estão sempre embaixo, né? As camadas para interpretar a Terra, né? As partes mais antigas estão sempre embaixo e as mais recentes mais em cima. Por exemplo, a idade da vida na Terra, ela é dividida em três tempos, que a gente pode dizer. A idade antiga, chamada de paleozoica, que aí ela é dividida entre esses nomes aqui de tempos, que têm suas idades correlacionadas, tá? Aqui em milhões de anos. E aqui a época, também dividida em épocas, né? E aqui a evolução da vida, o que estava acontecendo no planeta, que animais estavam se desenvolvendo. Tá? Então, a gente tem aqui os três tempos, né, que é o Paleozoico, significa vida antiga, o Mesozoico, ou a Era Mesozoica, e a Cenozoica. Né? Então, Cenozoica quer dizer era recente, ou vida recente, que é na Era Cenozoica que vai acontecer a transição da extinção dos grandes répteis, os dinossauros, e vai começar a surgir uma complexidade de seres vivos, né, como aves e mamíferos, né, e depois nossos primatas, né, os primatas que deram origem à nossa espécie, né? Então, tudo isso é na era Cenozoica, né? A era de vida recente. Tá? Então, você viu a era paleozoica, que é a vida antiga, né? Paleozoica, né? Vida antiga. Cenozoica, que é a vida recente. E a mesozoica, que é a do meio. Meso quer dizer meio, né? Meso. Então, essa foi a idade dos répteis, né? Os grandes répteis. Aí, onde os dinossauros reinaram, né? Aí no Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Jurassic Park, né? Foi o auge dos grandes dinossauros que originou até o filme aí, baseado na paleontologia, nos conhecimentos de paleontologia, né? Jurassic Park, né? Baseado na vida jurássica aí dos grandes dinossauros, né? Grandes répteis. Bom, então, continuando aí. Então, aqui tem alguns detalhes nessa escala do tempo geológico, né? Tem um Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano. Por exemplo, esses nomes aqui tem um nome, esses nomes estão relacionados a datas, a períodos de tempo. Por exemplo, a formação rochosa do município de Cedro, do município de São José de Belmonte, é de idade silúrio-devoniana, né? Siluriano-devoniano. É esse tempo aqui, ó, entre 459 milhões a
ou 350 milhões, 9 milhões a 416 milhões. Né? Como é milhões de tempos, isso não é número exato. Alguns falam entre 300 e 400 milhões, outros falam 450, entendeu? Há uma variação dependendo do autor. Né? Mas esses nomes, só para você entender que esses nomes aqui eles estão relacionados a épocas, a períodos de tempos e predominância de determinadas espécies, determinados seres vivos. Tá? Então, tudo bem aí sobre a escala do tempo geológico? Alguma pergunta? Vamos lá. Então, outro exemplo aqui da diferença, eu mostrei para vocês ali o tempo histórico, né? Então, vocês entenderam um pouco aí a questão do tempo histórico e tempo geológico, né? Lembrar que o tempo geológico é o tempo da natureza, né? O tempo geológico, geralmente, ele se fala em milhões de anos, milhares de anos, centenas, né? Esse é o tempo geológico. Quanto tempo a árvore leva para ter a dimensão de ela cortada ao meio, ser tamanho de uma mesa, né? Então ela leva centenas de anos, dependendo da árvore ali. E para ser cortada é questão de segundos, né? Vai lá com o trator e com aquela corrente lá, vai arrancando tudo com motosserra e tal. Então o tempo da natureza, ele é muito diferente do tempo histórico, né? O tempo da natureza é o tempo geológico, né? Agora, é claro, existem algumas culturas que podem ser replantadas, né? Aí vai entrar a ideia dos recursos renováveis e os não renováveis, né? O petróleo, por exemplo, ele é um recurso não renovável porque ele precisa de milhões de anos para se formar. Então, é tempo da natureza, né? Tempo geológico aí de formação. Não dá para a gente esperar 100 milhões de anos para que haja novas jazidas de petróleo. Então, esses são os recursos não renováveis, né? Praticamente não se renova dentro do nosso tempo histórico. E os recursos renováveis são aqueles que podem ser renovados, né? Como, por exemplo, o uso da água, né? A água pode ser, ela tem um retorno, se você tiver represas, se tiver cuidado com a água, ela pode retornar, né? Então tem um recurso renovável, né? A vegetação, se você tiver um cuidado, ela pode se preservar, ela pode crescer novamente, né? Então, esses recursos aí relacionados ao tempo da natureza e o nosso tempo histórico. Então, veja só aqui, essa daqui é outra forma de mais infantil, né, vamos dizer assim, né, mais animada, né? A era pré-cambriana aqui, né, surge a vida, águas, bactérias, né? Primeiras rochas no planeta, jazidas de minerais em formação aqui, petróleo, essas questões, né? E aí depois vem a era paleozoica, né? Os peixes, né? Se deram lá muitas diferentes, insetos, vermes, moluscos, carvão mineral, aparecem enfim, né? Aí a Bob Esponja, né? Algumas espécies do mar, né? Lembrar que dessa era aqui pré-cambriana, vamos lembrar que tem um desenho aqui, né? Ó, vamos já ver uma plantinha aí que é relacionada a esse tempo, né? A samambaia, né? Ela é uma das plantas do tempo dos dinossauros, né? Você vê muito nas casas, né? Eu até peguei uma fotozinha aqui da samambaia. Daqui a pouco a gente vai ver. Né? É difícil uma casa que a gente não viu ainda uma samambaia, né? E ela tem essa representação muito simbólica da vida, né? Ela das plantas mais antigas do planeta Terra é a samambaia, né?
dessa representação simbólica aí do poder de resistência da natureza, né? Isso é lá do tempo dos dinossauros. Bom, vamos lá então. Então, depois na era cenozoica, vai surgir aí dinossauros, né? Depois eles morreram, né? Aparecem as aves, répteis de montão, né? Inicia aí o processo de separação dos continentes, né? Com a separação dos continentes, vai a formar as montanhas, depois a gente vai ver mais detalhado quando for falar nas placas tectônicas, tá bom? E aí, depois vem a era cenozoica, né? Surge o homem, né? As montanhas mais recentes, né? Alpes, os Andes, mamíferos e os primeiros primatas, né? Algumas outras espécies, né? Vai diversificando aí as espécies, as coníferas, né? O Himalaia, né? Que é ao mesmo tempo dos Alpes, dos Andes, as formações rochosas, depois a gente vai ver com mais detalhe. Mas aqui vai haver uma diversidade grande da vida, e na era cenozoica é a era da vida recente, né? Então, essa curiosidade aí sobre o tempo geológico, né? Que quis trazer hoje é sobre o tempo geológico. Bom, seguindo o programa da disciplina, vamos ver um pouco da estrutura interna do planeta. Tá? Então, o planeta Terra ele tem uma estruturação, né? Ele se divide basicamente aí em três, né? Núcleo, manto e crosta, né? Mas aí há algumas detalhes aí nessa diferenciação aí, né? A gente pode chamar do núcleo interno, né? Que é essa parte mais central. Se a gente furar um buraco aqui, a gente varar o planeta do lado para outro com um buraco, né? Ele vai dar aí 12.700 quilômetros, né? 12.700 quilômetros por aí. Isso daqui para São Paulo é 2.500 quilômetros, né? Pra você ter uma ideia que é grande, né? São Paulo a gente passa 3 dias viajando, né, Sérgio? De busão, de avião é mais rápido. A asa dura é mais ligeiro. Então, assim, se a gente furar um buraco daqui para o Japão, como a gente costuma dizer, né? A gente vai atravessar o planeta aí por 12 quilômetros de profundidade, né? Então, o núcleo mesmo vai ser 6.000 quilômetros, né? 12 quilômetros, não, 12.000, né? 6.000 quilômetros, né? Que é mais ou menos metade, né? 6.370 aí. Existem esses cálculos em níveis de seguro, né? Preciso, né? Então, o núcleo interno ele é sólido, possui apenas 1,7% da massa da Terra, é provavelmente composto de níquel e ferro, também chamado de NIF, né? Níquel e ferro, né? E lembrar que dessa composição de níquel e ferro, que aqui vem se formando depois a variedade de minerais que vai existir, né? Desde os minerais comuns, como areia, brita, né? Vem do granito, até o diamante, o ouro, né? Tudo isso vem do núcleo da Terra. Bom, então tem uma zona de transição aí, tá? E depois nós temos o núcleo externo, né? Que ele é líquido, constituído de material bastante denso, né? Composto essencialmente de uma liga de ferro, provavelmente silício, enxofre. Tá? Então tem essa outra camada aí que é o núcleo externo, né? Perto do núcleo. E aí nós temos outra camada que é o manto, né? O manto inferior. O manto inferior. E aí esse manto inferior, ele está aí entre
entre 350 e 900 quilômetros de profundidade, tá? E uma zona de transição, né? Alguns chamam essa, acho que é a descontinuidade de Mohorovičić. Tem uns nomes aí meio estrambólicos, mas tudo bem. Então, essa zona de transição, ela vai ficar aí entre... perdão, né? A zona de transição é que fica entre 350 e 900 quilômetros. Perdão aí. O manto inferior é que se situa-se entre 900 e 2.900 quilômetros, né? E a densidade, ela aumenta com a profundidade, né? Vai se tornando mais denso, né? Aí aqui o manto superior, já é perto daqui, de nós, né? Aqui está o quê? A 350 quilômetros, até 350 quilômetros de profundidade. Se bem que é a fundura da gota, né? E aí depois a gente vai ter a crosta, que é a camada superficial do planeta, né? Onde nós estamos, né? Onde quer que você esteja aí, você está sobre a crosta e não muito longe dela, né? A não ser que esteja num prédio aí de 10 andares, que é difícil aqui na região, né? Mas vocês estão diretamente sobre o solo aí, uma fina casca, né? Então essa é a camada superficial, né? A crosta continental, a espessura dela é de 20 a 90 quilômetros, né? E a crosta oceânica, ela é mais fina, né? Uma camada mais fina, porque está mais protegida, está debaixo d'água, né? Elas são separadas pela descontinuidade de Conrad, né? Então, essa forma que tem aqui na superfície, fora dos mares, né? Ela vai praticamente se repetir lá nos mares. Então, debaixo dos mares tem montanhas, relevos muito semelhantes ao que acontece aqui, né? Então tem uma serra parecida com a serra lá de Serrita, um serrote da Guia aquele perto de Salgueiro. Tudo isso tem lá debaixo das águas do mar, né? E é tanto que existe um ramo das ciências aí que é os estudos, os mapas baltimétricos, né? É um ramo da cartografia, né? Que faz aí os mapas baltimétricos, que é o relevo debaixo das águas. Isso é importante para navegação, né? Especialmente a navegação transcontinental aí, né? Que faz movimento de transporte entre a China e o Brasil, por exemplo, vai levar, acho que é 20 mil boi, 60 mil boi que um navio leva. Então, ele é um grande transporte, né, que vai demorar 2 meses. Além dessa quantidade de animais, vai levar muito alimento para poder alimentar esses bois nesse período de 2 meses. E se não fossem esses estudos, haveria muitos naufrágios, né, desastres, né? Então, curiosidades, né, relacionadas aí o que a geologia, né, e os estudos que se derivam dela vai proporcionar à humanidade, né? Esses usos práticos aí, né? Como, por exemplo, para a navegação e tudo, a navegação dos mares, né? A localização de um açude, por exemplo, tem os conhecimentos de geologia que o sertanejo, o cidadão que mora na zona rural, ele vai localizar um açude e ele precisa saber ali a garganta de córrego, né, ideal para ele fazer uma parede curta, conseguir armazenar água e também ter um conhecimento de solo, porque se a parede não for no ambiente propício, pode dar muita erosão, a parede não segurar. Tem
questões que dependem de conhecimentos da população, que é conhecimento de geologia, tá entendendo? Agora, o caba que marcou o açude, por exemplo, meu bisavô, Luiz Bezerra, Luiz Martins, ele certamente não conhecia, acho que nem a palavra geologia, né? Mas ele teve um conhecimento de geologia surpreendente. Uma parede de 30 metros consegue armazenar quase 1 quilômetro de água. Entendeu? Então, foi feito o açude só com a ajuda de alguns animais e tal. Então, isso é um conhecimento, ele e muitos outros. Né? Estou falando só porque eu tenho minhas limitações, né? Só conheço isso. Então, isso é conhecimento de geologia que a população tem, né? Então, isso é o chamado etnossaber, né? Os saberes culturais, saberes das culturas, né? São conhecimentos que as populações trazem na sua vivência com o dia a dia, né? Assim como o conhecimento da química também, como o curtume, usar a casca do angico para tirar o pelo do couro dos animais e curtir, né, e transformar no couro que pode fazer roupa, né? Isso é conhecimento de química, né? Os caras têm conhecimento que nem a NASA tem, os vaqueiros, né? Bom, vamos lá. Então, algum conhecimento aí introdutório sobre as camadas da Terra, tá? E a gente chegou aqui no relevo e ficou falando de outras questões, como os saberes dos povos. Alguma pergunta, comentário? Pode usar o chat. Se você já estiver usando aí, eu não estou olhando aqui. Tem gente tentando entrar, isso aqui faz tempo. Bom. Algum comentário aí, pessoal? Vou continuar. Beleza. Opa. Bom. A Terra no universo, né? Então, não vamos entrar porque o conteúdo é muito extenso da disciplina. Eu gosto de trabalhar um slide que fala sobre as características dos planetas, né? Eu vou ver se eu encontro esse documento. Se alguém quiser, se alguém quiser, eu posso mandar. Terra insólita, né? Que mostra uma relação das características que dão vida ao planeta Terra e as razões pelas quais não dá para ter vida em Júpiter, em Marte, em Saturno, em Mercúrio, né? A mesma vida que conhecemos aqui na Terra, por exemplo, né? Eu não vou trabalhar nessa disciplina porque não dá tempo, né? É só uma disciplina, teria que ser umas duas aí. Bom, mas vendo um pouco aí sobre a estrutura da Terra dentro do Sistema Solar, né? A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, né? E, e ela tem as condições ideais para poder dar vida, né? A vida é essa diversidade, essa biodiversidade que existe aqui, tão rica no nosso planeta, né? E aqui, nessa imagem de baixo, canto aí, vocês podem mudar a tela para ver, tá? Podem usar o movimento de pinça no celular e olhar. Nesse canto direito da sua tela, você vê aí a Terra plana, né? Eu botei uma imagem no canto aí, que é a credibilidade que eu dou de fato
a essa teoria de que a Terra é plana, né? Então, isso não existe qualquer crédito para se discutir essa teoria, né? Em primeiro lugar, como é que se faria uma viagem de navio daqui da da China para o Brasil, tá? Se tinha que passar por o meio da África aqui, como é? Tá entendendo? Então, algumas coisas, faz o contorno aqui, tá? Mas não é esse contorno, eles atravessam por outro lado que é mais próximo, né? Passa lá pela região da, da Oceania e chega mais próximo por outro, pela Terra do Fogo, chegar no Brasil. Enfim, outra coisa, se a Terra fosse plana, né, ela não teria uma vida extremamente reduzida, porque é o movimento da Terra que faz ela circular, que aí muda a diferença dia e noite, faz com que alguma área seja aquecida durante o dia e durante a noite ela tenha um conforto da noite sem o sol, né? E se ela fosse plana também, não seria só os polos que seriam congelados, seria toda uma borda, né? Então, por que só os polos? Justamente porque o movimento não faz com que o Sol atinja os polos, né? Onde o Sol chega mais um pouco, que é no Polo Norte, há uma maior diversidade de vida, né? E no Polo Sul, onde o Sol chega menos, é mais congelado, né? Praticamente só vai ter os pinguins, né? É claro, existe uma outra diversidade de riquezas do mar, né? Espécies, algumas baleias por lá, camarões, né? E outras espécies de animais marinhos, né? Mas muito limitado, né? Não tem uma vegetação, né? Não tem nenhum mamífero lá. É, a baleia só, né? Mas espécie, cultivo, terras agricultáveis, você não tem, entendeu? Então, alguns até teimam nessa teoria aí, eu respeito, porque a gente tem que respeitar a diversidade, né? Bom, então, para complementar essa questão de como é a Terra, o universo, eu peguei alguns exemplos básicos aqui. Vamos pegar aqui. Existe vida entre outros planetas? Eu coloquei essa pergunta. Bom, a gravidade da Terra é em torno de 10 newtons, né? Essa medida aí quer dizer que o nosso peso está relacionado ao nosso peso. Então, essa medida quer dizer que o nosso corpo ele comporta a estrutura da gravidade e suporta aí o peso do nosso corpo. Se essa mesma gravidade tivesse em Marte, por exemplo, nós teríamos mais condições de ter vida lá. Então, a gravidade na Lua, que aqui é 9,8, lá é 1. Podemos fazer esse arredondamento. Seria aqui fosse 10, as condições ideais, e na Lua, 1. Na Lua, a gente pesa 10 vezes menos que se pesa aqui. Então, se eu fosse para a Lua, eu pesaria lá 10 quilos, né? Estaria bem magrinho. Tá? Agora, se eu fosse para Júpiter, né, eu pesaria lá mais de 10 vezes mais do que meu peso. Então, meu peso, meus 100 quilinhos e poucos, seria, em Júpiter, cerca de 1.000 quilos. E o que significa um peso de 1.000 quilos para um ser humano? Será que a estrutura óssea dele comporta esse peso?
E o peso do telhado da minha casa também não seria 10 vezes mais? Será que ele suportaria? Então, a gravidade é esse peso, né? Essa força que você joga um objeto e ele volta. Isso é gravidade, lembra aí, física, né? Isso é gravidade. Então, essa força, peso que existe na Terra é as condições ideais para haver a vida, né? Então, esse exemplo simbólico aqui de alguns da gravidade, né, de alguns outros lugares fora da Terra, é para a gente ter uma ideia das condições de vida em outros planetas. Agora, quando se fala em vida, a gente não imagina encontrar uma vida semelhante à nossa, com pessoas bonitas, como esse professor de geografia que vos fala, né? Pode ser que tenha outras vidas, né? Outras mais diferentes, né? Então, quando se fala em vida extraterrestre, você fala em vida, pode ser microscópica, qualquer manifestação de vida, né? Então, não é necessariamente a vida semelhante ao que conhecemos, né? Pode ser outras manifestações de vida, entendeu? Bom, continuando. Perguntas, comentários, não façam kkk, entendeu? Pode ser qualquer outro comentário. Sim, Ricardo, você levantou a mão, pode falar. Ou foi só uso? Foi sem querer. Foi só um bateu assim. Ah, tudo bem. Sem querer, mas é assim mesmo. Testando aí para aprender a usar. Bom, e aí, para ver se arranca algum riso de vocês, eu vou mostrar aí uma tirinha, né? Essa chargezinha aí, né? Que diz o seguinte: você está muito gordo. Ele disse, sim, estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, onde é que você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, se for para a Lua, vai ficar bem levezinho, né? Eu posso perder peso com facilidade se eu for para a Lua. Isso aí Então, para brincar aí no cotidiano, nessa questão da importância da gravidade, como isso pode alterar as vidas, né? Eu seria mais magro, ou seria menos pesado, né? Não ser mais magro, eu ia ter o mesmo corpo, mas seria menos pesado se estivesse na Lua, né? Ou em Marte, né? Em Marte lá a gravidade é menor, olha aí, ó, né? 3,7, né? Bom, então, entrando em detalhes sobre o tempo de vida na Terra, então, o pré-cambriano aí é o tempo em que vai haver essas condições de vida na Terra, onde vai ser um tempo de grandes explosões, imensa atividade vulcânica que vai existir no planeta, né? O clima era extremamente quente, era só vapor aí, um inferno de quente, né? Formação de mares, nuvens e cadeias de montanhas. Né? O que aconteceu nesse período aí? Começa a haver um conjunto de atividades vulcânicas, e essas atividades sísmicas e vulcânicas, né, que tanto é o vulcão enquanto formação do edifício vulcânico, né, aquela forma de cone do vulcão, como também há derramamentos de lavas.
né? Então, veja, que vai formando as primeiras gotículas de água aí, né? Então, quando forma aí as primeiras gotículas de água, vai haver condições para haver a primeira chuva, né? Porque a chuva, ela nunca é água nova, tá? Uma chuva não é água nova. Então, até diz, o açude tem água nova. Não tem água nova. A água, ela só se renova. Ela só vai para o ciclo hidrológico ali. Ela vai para o mar, evapora o açude, ou represa, ou rio, ou das plantas que transpiram. Ela evapora, forma nuvens, chove novamente. Esse é um processo incessante, dinâmico, que não para. Agora, as primeiras chuvas formaram-se aí no pré-cambriano, né? Aí você diz, professor, então não tem formação de água nova? Tem. Nessas regiões onde tem muitas atividades vulcânicas, há liberação de moléculas ali que podem formar alguma água primária, né? Mas é insignificante para aumentar o nível dos oceanos ou provocar algum desastre, né? Muito pequeno. Então, o planeta ele se mantém com os 70% coberto de água, né? Então, muito espaço para o Sol bater, evaporar e alimentar as outras áreas de água doce, né? Porque a chuva sempre vem com água doce, né? Então, essas são algumas características, né, do pré-cambriano. Então, é no pré-cambriano que vai acontecer aí as primeiras atividades, a formação das primeiras montanhas, a formação dos mares, né? Vai passar centenas e centenas de anos só chovendo, né? E quando a chuva cai nesse ambiente aí extremamente quente, ela já evapora e começa a chover novamente. Então, esse ambiente aí, de muitos, centenas de anos chovendo, vai ser o suficiente para dar essa quantidade de 70% de água aí que nós temos no planeta. Tá entendendo? Até uma curiosidade, né? O corpo de um adulto tem cerca de 70% de água também na sua constituição, né? Eu acho isso muito cósmico, né? Essa interação que nós temos aí com alguns elementos da natureza. Comentários, perguntas, observações? Bom, então, o que é tempo pré-cambriano, né? O tempo pré-câmbrico, né? É o intervalo de tempo geológico, né, compreendido aí entre o aparecimento da Terra, cerca de 4,5 bilhões de anos, até 540 milhões de anos atrás, né? É nesse intervalo de tempo aí que aconteceram alguns dos eventos mais importantes da Terra, como o início do movimento das placas tectônicas, né, que vão dar a configuração atual dos planetas, e o início das primeiras formas de vida, né? Como eu disse lá, samambaia, aquela plantinha bem representativa que tem aqui na minha casa e na casa de muitos de vocês aí, certamente. Então, as primeiras células eucarióticas, né, as células menos complexas que as atuais, a formação da atmosfera, né, aquele evento que eu disse, a formação das primeiras gotas d'água, né? Então, aquele movimento a, a crosta está muito quente, quando a chuva cai, renova de novo, vai formar aí um conjunto de nuvens e uma camada que é chamada de atmosfera, né? A atmosfera, por sua vez, que é uma camada complexa, né? Que tem ali a troposfera, que é esse conjunto onde
tem mais ar, oxigênio, a concentração do oxigênio, né? E se a gente vai subindo, a gente sabe que falta oxigênio, né? Inclusive, aquele pessoal que escala montanhas tem que carregar oxigênio. E quando chega no Himalaia, lá, por exemplo, a 8 quilômetros de altura, falta oxigênio, a pessoa pode morrer sem ar. Né? Então, a atmosfera ela tem várias camadas, né? Então, quando você chega lá no topo do Himalaia, você já saiu da troposfera, né? Aí já tem a estratosfera, tem a exosfera, a ionosfera, outras camadas da atmosfera, né? Então, a Terra é esse sistema inteiro aí, né? Então, a geologia, ela dá essa contribuição grande para a gente entender a parte física da Terra, né? A parte da geografia física e as outras disciplinas. Então, é fundamental o conhecimento de geologia para nós que estamos nos formando em geografia, né? Não sei se eu já estou há alguns dias na frente, na estrada da geografia, né? Então é isso, o tempo pré-cambriano aí, o pré-câmbrico, é esse tempo inicial, né, que nós vimos lá na coluna do tempo geológico, tá? E a ideia é a gente estudar na próxima aula aí o desenvolvimento do Paleozoico, Cenozoico e Mesozoico, né? Aí, bom, então aquela imagem lá que mostrei para vocês já, né? No pré-cambriano aí vai existir essa plantinha, ela surge lá, né? É aqui acho que foi na Austrália que foi encontrada algumas plantas, né? Com semelhança à samambaia, e ela é família da samambaia que vai dar aí as primeiras espécies, né? E tem esse tempo aí do pré-cambriano, né? Paleozoico, pré-cambriano, essa idade de tempo aí muito antiga. Bom, como a gente sabe que essas plantas estavam lá naquele tempo, né? Eu vou introduzir um pouco do que nós vamos ver na Paleozoico e Mesozoico, né? Para entender o Paleozoico e Mesozoico, nós vamos recorrer a algumas informações sobre nossa região aqui, né? Então, os fósseis, né, são grandes registros dessa história da vida na Terra, né? Quando a gente fala da escala do tempo geológica, nesse período aqui, a gente quase não tem fósseis, né? Aí a gente vai ter fóssil aqui, no Paleozoico, Cenozoico, Mesozoico e Cenozoico, né? Aqui a gente vai ter uma abundância de fósseis diversificados que tem um registro, né, para contar a história da vida na Terra. Então, chegamos aqui. Bacia do Araripe, tá? Bacia do Araripe aqui, ó. O Bacia Sedimentar do Araripe. Ela é uma estrutura que está aqui dentro, quase no centro do Nordeste aqui, né? Fortaleza, Recife aqui, Salvador, Natal, né? Aqui Teresina, no Piauí. Então você tem essa bacia sedimentar aqui, depois nós vamos entender direitinho o que é isso, bacia sedimentar. E ela está uma estrutura aqui que tem um registro de fósseis do tempo em que o Brasil não, melhor, o continente sul-americano era encaixado no continente africano, né? E esse registro de fósseis aqui na bacia do Araripe, ele foi encontrado em regiões na Nigéria, no Gabão,
né, que provavelmente eram regiões que ficavam grudadas aqui no continente sul-americano. Né? Então, existem duas evidências que o mar possa ter entrado aqui para o Cariri, né? O mar entrou aqui, isso é uma prova irrefutável, né? Porque existe tanto espécies de peixes de água salgada, como a raia, né, que é do mar, o ancestral do tubarão, Cladociclo, essas espécies, como também o gesso, né? O gesso é a água do mar que evaporou e o sal se transformou em gesso, né? Em gipsita, a rocha que dá o gesso, né? Então, uma das evidências que o mar entrou aqui foi pela Bahia, né? Ó. Veio para a bacia do Tucano, Jatobá, Fátima, Mirandiba, Bacia de Cedro e Chapada do Araripe. Uma das evidências que o mar entrou aqui. Outra evidência é a Bacia do Parnaíba. Essa daqui, ó. A Bacia do Parnaíba. Também tem registro que o mar pode ter entrado por esse lado norte. Né? Então, são duas evidências que o mar pode ter entrado aqui. Também tem essa evidência vindo de Fortaleza também, por outros conjuntos de bacias. Curiosidades, né? Então, os fósseis proporcionam isso. Né? O estudo dos fósseis proporcionam compreender e fazer esses levantamentos, esses questionamentos. Tá bom? Então, a Chapada do Araripe é essa maravilha aqui, né? Que é uma visão surpreendente. Tomara que a gente esteja em condições mais seguras de fazer essa aula de campo aqui até o final desse semestre. Então, nós estamos torando as cordas. Eu estou com mais vontade de fazer aula de campo do que vocês. Para fazer um campo legal aqui, fazer visitas a vários tipos de rocha aqui, sítios arqueológicos, né, visitar áreas fossilíferas. Né? Então, são áreas que a gente pode visitar e trazer mais conhecimentos práticos. Tá bom? Eu queria abrir agora algum espaço de perguntas, questionamentos. Professor, Oi. eu só tenho assim, uma pergunta. Assim, os estudiosos, os cientistas, assim, qual foi o motivo desse mar ter invadido? Ele não explica, não? Explica sim. Então, a história, Luiz, se eu achar uma imagem aqui. Vamos formulando a pergunta aí, pode perguntar no chat. Deixa eu botar uma imagem aqui, Luiz. Luiz, Opa, então, Luiz, é o seguinte. A história da ciência, ela explica a partir essas imagens são utilizadas, né?
para poder explicar como o mar entrou aqui. Foram muitos eventos que aconteceram, né? Mas aqui é a evolução do surgimento da Terra até hoje, né? Então, há 225 milhões de anos atrás, a Terra tinha um único continente. O planeta era um só continente, que era Pangeia. A palavra pan vem do grego ou do latim, que quer dizer tudo. Então, os jogos pan-americanos, né, de toda a América. Então, pan quer dizer tudo. Aí, Gé é terra. Né, o Pangaia, aí, né, não está traduzido. Então, era um continente só. Era um supercontinente chamado Pangeia. O que aconteceu? Ele foi se separando. Então, no Triássico, né, aí no tempo dos dinossauros, eles foram se separando e formou em dois aí. Né? Aí tinha a Laurásia, que era o conjunto aí da América, né, da Europa e da Ásia, formavam um continente, e o Gondwana, que era outro supercontinente aqui. Então, a Terra divide só em dois. E aí vai se dividindo. Aqui no Jurássico, né, começa a se dividir aqui, ó. Ó, o Brasil aqui se dividindo da África aqui. Então, o que vai acontecendo? Nesse movimento de ruptura dos continentes, vai havendo algumas quebraduras nessas placas continentais, né? Então, aqui nessa placa da América, né, ó, aqui pode ter havido rupturas, quebraduras, que o mar entrou e formou alguns lagos de água salgada aqui. Tá? Então, nesse movimento aí, para a Terra poder chegar a esse tempo que a essa configuração, essa forma que tem hoje dos 5 continentes aí, houve imensas quebraduras e nesse percurso, alguns lugares o mar entrou e voltou de novo. Né? Então, aqui nessa região do Araripe, né, ó, naquele movimento de separação, pode ter havido aqui, né, ó, rupturas ou desse lado, ou daquele, lá da Bacia do Parnaíba, pelo Piauí, e o mar ter entrado aqui, ficou esse registro da água do mar, por aqui. Né? Tanto da água como de espécies, né? De peixes, de animais que eram do mar. Né? E aí ficou essa grossa camada aqui, que ela chega a 1 quilômetro. Né? Essa camada com várias formações rochosas diferentes. Entendeu? Deu para entender aí, Luiz? Deu sim. Tranquilo. Obrigado, salvou minha aula. A aula que ninguém participa, eu fico entediado. Professor? Opa, por favor. Assim, é bom a gente ouvir bastante e ficar observando que é bom a gente ouvir, né? Veja só, a pergunta qual é os pontos aqui em Pernambuco, assim, mais historiador na geografia, assim, ponto assim, do tipo assim, de serras, como passou agora aí, esses pontos aí do Ceará, também da Serra do Araripe, né? Porque as pessoas estão mais para cá futuramente, por da Bahia, São Paulo, pesquisando aqui em Pernambuco, pesquisando assim, esses lugares. Porque aqui tem uma grande formação de pesquisa para a geografia, né? Ah, sim. A pergunta tua, Sérgio, deixa eu ver se eu entendi. Quais são as riquezas para se estudar geografia aqui? Se eu estou falando mais do Ceará, e muita gente vem estudar aqui o Pernambuco. É isso? É isso, verdade. Ah, beleza. Então, a disciplina é geologia, né? Aí eu estou falando mais
dessas riquezas do Cariri, né, em termos de fósseis, né, falando nesse aspecto. Mas aqui nós temos, por exemplo, a evidência da Chapada do Araripe, tem uma parte dela que é no Pernambuco. Então, aquela região Trindade, Pubi, nesse sentido, né, da disciplina de geologia. Né? Você tem ali aquela região que é o maior produtor de gesso do Brasil, né? Então, tem toda essa riqueza lá. Aqui no Cedro, por exemplo, nós temos uma bacia sedimentar de Cedro, né? Do ponto de vista geológico, né? Tem uma grande quantidade de água subterrânea. Né? Até na aula passada falamos mais assim, um pouco sobre isso, né? Que é a questão das águas subterrâneas. Então, são riquezas nesse sentido aqui, né? Dessa diversidade de Pernambuco. E também o ouro, a Encerrita, o Salgueiro. Inclusive, está chegando algumas empresas de mineração aí, acho que de São Paulo, para explorar. E existe muita gente, até que não está podendo mais trabalhar, né? Mas que trabalhava no garimpo, né? E por investida da Polícia Federal aí foi preso, né? Um bocado de gente aí. Então, existe essa riqueza, né? Do ponto de vista da geologia, né? Falando mais nisso, eu estou focado mais nisso. Mas aí, se for falar nos aspectos culturais, nós temos o elemento da figura cultural do vaqueiro aqui no sertão, né, que é uma coisa fortíssima. Inclusive, tem conhecimentos de geologia, né, como eu falei, quando vai cultivar o solo, quando vai marcar um açude, né? Depende do ponto de vista que se queira abordar, tem muita riqueza para se explorar aqui no nosso sertão. Né? Muito bom, gostei da pergunta. É verdade. Vou falar. Fale. Realmente é o seguinte, você vê que as pessoas mais velhas, esses mais antigos, eles são muito criativos e conhecem realmente o solo, sem nem vocês perceber que são assim, que foram alguma escola. Porque você vê o cara marca um açude, né? Ele vai lá, olha o riacho lá e vê aquele lugar espaçoso, mas o mais puro da parede será melhor para gastar menos e também ser mais fundo, assim, por como que falado popularmente. E o Sim. vaqueiro, na verdade, aí, o criador mesmo, ele conhece realmente o lugar do gado bebe, a caça o mais sal, do gado vai ali alimentar aquele sal, né? Então ele sabe realmente o ponto que o gado beber e atrás para dormir. É um ponto interessante para a gente que conhece aqui a Caatinga, né? O relevo, né? Tem que conhecer o relevo. Se tem uma região que tem muita grota, é perigoso, né? O acidente ali e tal. Então, a região é plana, ele tem que ter aquela noção do lugar, do terreno onde ele vai correr e tal. Então, são conhecimentos populares que estão relacionados a esses saberes científicos. Muito bem. Alguma pergunta mais? Bom, eu vou encaminhar a mesma atividade da semana passada, tá? O mesmo formulário. Quem respondeu, tranquilo, não precisa responder mais, né? E fica apenas para os alunos que faltaram e que precisam responder, né? Eu vou modificar porque eu utilizei outras imagens, né, outros recursos, algumas coisas, mas quem já fez aquele não precisa fazer hoje, tá? Formulário da semana passada. Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário a mais? E aí, pessoal, então, por hoje é isso, tá?
Esse tempo agora eu vou mandar o formulário para vocês. Lembrando, quem participou semana passada já respondeu, não precisa responder de novo. Professor, licença aí. Me informa mais Oi? desse formulário. Formulário da semana passada? Como assim? William? Então, durante as minhas aulas, eu envio um formulário, que é uma forma de o aluno mostrar que participou da aula, de manter a presença e também da avaliação, forma estratégia minha de avaliação da disciplina. Então, semana passada eu mandei formulário para alguns alunos. Hoje temos 20, participou uns 13. Né? Então, eu mando um formulário, aqueles formulários que eu enviava para vocês também, né? Que você Não entendi. preenche no Não, celular. só não entendi essa parte, porque hoje na nossa primeira aula com o professor, é isso? O sétimo período? Sim. Então, na primeira hoje. aula, sim, por que não? Já é muita coisa, né, William? Isso. Não, mas fique tranquilo. Não é nada fora do conteúdo, fora do que foi conversado aqui, não. Tá? O senhor vai enviar hoje, no caso, né? Vou enviar hoje. Já, daqui a uns 5 minutos. Tá ok. Tá bom? Tá certo. É só vocês respondem pelo celular mesmo. Tranquilo. Normalzinho, igual o de sempre, né? É? Formulário. Pronto, ok. Bom, valeu, William. Disponha. Mais alguém, o próprio William ou outro, queira fazer algum comentário a mais? Não, a aula foi gratificante. Bem interessante também algumas teorias da conspiração, como a Terra plana, né? Infelizmente, é um Eu achei fato, que fez né? Não aceito, mas temos que respeitar, né? Mas, Pois é. Eu achei que alguém ia falar sobre a criação também, que Deus explica que a Terra é uma coisa e, entendeu? A em geologia, ela relação à criação, eu acredito que podemos embasar os dois, né? Porque a teoria científica é que teve a explosão do Big Bang, né? E a teoria já voltada à criação. religião foi que Deus de faça-se a luz e fez, né? Então por que nessa Isso. luz não criou uma explosão? Uhum. Interessante a observação. Eu acredito que os dois andam sempre correlacionados, só que um tenta derrubar o outro, em vez de ajudar. É. Eu acho que a ciência e a religião, elas podem andar juntas, né? A espiritualidade é um outro campo. A ciência existe até que uma teoria ela se sustenta até que existe outra para confrontá-la, né? Essa é a razão da ciência. Uma verdade científica existe até que outra prove o contrário. Então, ela não é pronta, né? E a religião é pronta. Você acredita em Deus ou não? Isso. É, Lúcio, Só o fato de crer. Oi, É Léo. só uma dúvida aqui quanto à cadeira, a disciplina de geologia, porque lá no portal acadêmico tem 7 disciplinas, né? Que eu até te mandei, aí não tem geologia, como vai ficar? Vai atualizar essas coisas? Ou é 8 Vai disciplinas ou mudar. 7? Vai mudar, né? Tá, lá no portal tá Tem 7 urbana, né? disciplinas. Vai trocar urbana Não, porque não, urbana não, vocês já pagaram. não, mas Né? lá no urbana, assim, tem 7 disciplinas, mas sem urbana, que a gente tá pagando agora. Deixa eu até Que olhar é? aqui rápido. Tem assim, ó, eu vou tentar dizer agora. Tem estágio supervisionado, tem seminário integrador 3, tem hidrogeografia, prática de ensino de geografia, avaliação educacional, geografia regional do Nordeste. São essas. Aí nem tem geologia, nem tem geografia urbana, que a gente já pagou. Pronto. Geografia urbana não tem porque vocês já pagaram. Tá certo. E geologia precisa ser incrementada, porque de fato ela é no terceiro período, né? Mas foi bom você lembrar que eu vou falar com a secretaria para incrementar
em todos vocês, né? No 7º período. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tranquilo. Mais algum comentário, pergunta? Quer contar uma piada? Oi, Pedro. Manda esse slide aí no nosso grupo, por favor. Mande sim. Esses slides eu vou dispor no Google Sala de Aula. Tá? Agora, enquanto vocês No sala de aula. no Google Classroom. Tá certo. Beleza, então. Pedro, aproveitando a sala aqui, tá todo mundo. Tu é administrador do grupo, né? Eu queria transformar o grupo em geologia geral. Como está mais dinâmico, mais gente, 3 turmas praticamente aqui, eu queria que o grupo fosse geologia geral. Tá Tem certo, algum a gente problema? pode tipificar outro, colocar esse nome e eu coloco o professor de ADM e o professor adiciona. Adiciona Que geral. aí os outros professores ficam na outra disciplina. Eu gosto de ficar no... Quando tem, assim, essa É até condições melhor mesmo. especiais, né? Né? Que aí fala todo mundo de geologia, para não ficar perguntando uma coisa, outra e tal, várias disciplinas. Aqui a gente todo mundo estudando só geologia, entendeu? Sem tirar o Beleza. método das outras, Vocês, né? eu vou criar o grupo, então. Tá bom? Tá certo. Aí fica mais fácil criar outro grupo para vocês do terceiro, que o 7º já tem, né, do que a gente misturar tudo, né? Tá entendendo? Que aí eu posso mandar as aulas pelo Verdade, é WhatsApp. melhor. Que eu tenho que mandar aqui, ó, para o grupo dos novos da geografia, tem que mandar para o grupo do 7º período e do terceiro. Tá vendo minha dificuldade de administrar? Sendo só um grupo é melhor. Tá entendendo? Da disciplina. Depois vocês voltam no final do semestre, mas nessa disciplina eu gostaria, porque facilita a nossa vida. Eu fico mandando as atividades nesse grupo. Tá certo, então. Aí eu peço... Hã? Eu vou criar, então. Ei, professor, e a gente vai usar o diálogo nesse período? Uhum. Vai? Porque Vocês já não estão todo atualizou mundo ainda não. cadastrado na plataforma direitinho? Eu entrei lá e não tá as disciplina nova, não. Então, é porque está Ainda não nesse apareceu período ainda geologia. de organizar, tá? Uhum. E no Então, portal vai usando acadêmico pelo também. WhatsApp. Não atualizou ainda, não. Beleza, então. Tá certo, valeu aí. Beleza. Léo, eu vou pedir a vocês, William, que eu estou vendo aqui na tela, pedir a vocês que entrem na disciplina, no grupo da disciplina de geologia, tá bom? Tá bom. Tá certo. Mais alguma pergunta sobre o curso, sobre o andamento, alguma dúvida? Eu abro esse espaço aqui para falar com vocês enquanto coordenador do curso, né, e não apenas professor da disciplina. Não, eu não tenho não. As minhas, como o professor sabe, quando eu tenho, eu sou bem direto, né? Não Tranquilo. corto não. Acho que eu tenho, eu já terei com o professor. Pronto, e qualquer coisa vocês me chamem no PV, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar. Se eu não puder responder na hora, eu respondo depois, tá? Fiquem à vontade para perguntar assunto de qualquer natureza, tá bom? Tem pergunta Então é no isso. chat, professor. Opa. Professor, Oi. é só agradecer mesmo assim, para entrar pela primeira vez assim com você aqui nesse grupo aí, você da geografia, a gente participar e agradecer a cada um de vocês e vamos trabalhar, né? É ruim a aula assim lá, que a gente não vê as pessoas para conversar, dar uma piadinha, brincar, mas é assim mesmo, né? Estamos na pandemia e tem que se acostumar com isso. Tecnologia nova. Tô doido para ver mais, tem que ficar em casa. a mundiça reunida ali. Pedindo Ei, para professor, perder a aula. agora. Eu posso sair para ir? Eu digo, não, vamos brigando. E eu com vontade também de ir na mundiça. Oi, William, fala.
Eu vim perceber agora que tem um vaqueiro aqui também na turma. Epa! Pois é, né? Acabado, Bem-vindo aqui é do sétimo período. Ah, É os meninos que já estão no final do curso. Verdade. Valeu, pessoal. Estamos certo. Tamo junto. tamo junto. Geografia Unida. Beleza, meu irmão? Bom, então estamos juntos aí. Vocês podem ir saindo já, que eu vou parar aqui a gravação. Até eu aguardo o professor enviar no WhatsApp ou no Google o questionário. Eu vou enviar no WhatsApp de vocês. Tá, ok. Vou enviar agora. Aí quem já participou na semana passada, tudo bem, não precisa, só os alunos novos, entendeu?